boa tarde, boa noite para você. Mais uma vez aqui me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui conosco, deixa eu me apresentar. Eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal, e com muita alegria eu te recebo aí do outro lado para você ouvir um testemunho muito gostoso, muito emocionante aqui no nosso canal. Mas eu já te recebo também dizendo que se você ainda não se inscreveu no canal, que você aproveite a oportunidade, já se inscreve agora para você acompanhar não só esse testemunho, mas outros tantos que a gente tem aqui no canal. Aproveita para ver os que já passaram e fica ligado, ativa a notificação para você receber os que ainda vão vir, que vale muito a pena. Todo domingo, às 8 da manhã, a gente aqui com um convidado novo para você ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu também já te convido para curtir, já deixa o like, porque eu sei que você vai gostar da minha conversa aqui hoje, do meu convidado. Já compartilha com aquelas pessoas que você ama e com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagenzinha de Deus. Eu tenho certeza que hoje aqui essas pessoas vão ser tocadas também. Também quero te convidar para engajar aqui na nossa missão através de um patrocínio. Você pode ser o nosso patrocinador, como o Estúdio 091, que é esse estúdio bonitão aqui onde a gente grava, com profissionais super competentes, com equipamento de alta qualidade. Manda uma mensagem inbox para a gente falar como que você pode ser também um patrocinador e abraçar essa nossa missão para que a gente alcance aí muito mais pessoas e leve essa mensagem ao coração de outros tantos queridos que estão precisando mais de Deus no coração, né? Então, sem me alongar demais agora, eu quero apresentar para vocês o meu convidado do dia. Com muita alegria, eu recebo o PH, que começa dando um recadinho para aquela câmera. E, gente, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui hoje, poder falar um pouco de Deus, falar um pouco da trajetória aí que muitas vezes Deus, ele me surpreendeu mesmo que eu não merecesse. Então, hoje, mais uma vez, em mais um momento, é um dia de alegria, um dia de felicidade, e eu convido todos vocês aí que estão assistindo a compartilhar esse momento com alguém, a compartilhar com uma pessoa que é especial para vocês, e que você possa estar curtindo, possa estar ajudando o pessoal a engajar esse trabalho aqui com a intenção de levar a palavra de Deus ao coração de muitas pessoas, em nome de Jesus. PH, muito obrigada pela tua presença hoje que agradeço. Aqui. É uma alegria realmente te receber. Especialmente, eu sempre falo que eu fico super feliz quando eu recebo alguém tão jovem, já com histórias e tão dedicado para Deus, assim, dedicando parte da sua vida, uma parte importante da vida para servir a Deus. Eu fico muito feliz de receber os jovens aqui, assim, que já vêm tão cheios de amor a Deus para compartilhar as histórias com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito grande de falar dele. Então, independente de idade, independente do que for, independente do tempo, é sempre bom falar de Jesus. Então, com certeza. Hoje é um dia muito alegre para mim. E assim, pegar já chega assim, timidozinho, né? A gente estava batendo um papinho rápido ali nos bastidores, tem o jeitinho dele, mas eu já vou começar falando que ele já tem, assim, um trabalho muito legal, uma missão muito legal, descobriu uma missão legal que te completa, né? Que é a música, Sim. Não é isso? Eu quero começar por aí, para depois tu me contar como é que chegou, qual foi teu caminho, né? A tua história. Mas primeiro me fala sobre a música, porque pelo que tu me disseste, está super novinho no mercado, Sim. Tem 9 meses do primeiro lançamento e bem recente agora o terceiro, não foi isso? Sim. Então me fala um pouco sobre isso. A respeito da música em si, eu acredito que ela me acompanha desde pequeno, mas falando especificamente sobre os lançamentos que tivemos agora recentemente, foram 3 canções. Uma delas se chama Yadá, outra se chama Do Nascente ao Poente e outra se chama Princípio e Fim. E são canções que são orações que marcaram assim meu íntimo, meu secreto com Deus, em que foram compostas dentro do meu quarto, em momentos de oração, em momentos de busca,
E eu, em oração, senti no meu coração de que deveria compartilhar com pessoas para que, através daquelas canções, daquele testemunho, fossem gerados outros testemunhos. Então, a intenção nunca foi produzir algo muito bom ou ter uma grande estrutura física e material para lançar ao mercado ou lançar ao mercado gospel, como o pessoal chama, né? Mas sim de levar a palavra de Deus para as pessoas. E então, mesmo que muito recente, já tivemos grandes testemunhos gerados a partir disso, não só de pessoas que estavam no meio da produção, mas também de pessoas que de muito longe acabaram conhecendo o trabalho. E eu fico muito, muito feliz pela ação de Deus de em um dia comum, em um momento pequeno lá no secreto, escondidinho, tímido, tornou algo tão grande assim que eu jamais imaginei que fosse acontecer. A gente estava compartilhando rapidamente ali também sobre isso, né? Sobre o quanto Deus nos surpreende dessa forma. Sim. Porém, eu acredito que isso acontece quando é uma entrega verdadeira, quando é uma entrega intensa, completa, nossa, para Ele, né? Porque vê só, você lá compondo no seu momento com Ele, né? E depois isso vem a alcançar outras tantas pessoas que a gente não conhece, que você provavelmente não fazia ideia de que poderiam estar vivendo a mesma essência do que te tocou, né, na música, no que você escreveu na música. O que como isso te toca, assim? O que faz isso de diferença para compreender esse agir de Deus? Como tu falaste no começo, a questão da entrega, uma entrega verdadeira, eu acredito muito que quando algo é sincero, é verdadeiro, como bem falaste, do nosso coração para Cristo, ele não surge diretamente do nosso coração. Uma vez eu aprendi uma coisa com uma senhora. Ela, em uma conversa, ela falou para mim: nós somos bons porque Deus ele age através de nós. Então, quando algo realmente é bom e verdadeiro, eu acredito que muitas vezes surge no nosso coração porque Deus ele colocou aquilo ali. Então, quando algo surge verdadeiramente de Deus, aquilo tende a fluir conforme a vontade dele também. Se é para chegar em muitos lugares, se deve alcançar muitas pessoas, aquilo vai alcançar. Então, a ação de Deus não é descrita pelas nossas atitudes, e sim de como a gente se porta diante daquilo que ele coloca no nosso coração. Então, eu enxergo dessa maneira. Se verdadeiramente surge no nosso coração a partir de Deus, aquilo vai fluir de forma natural. E o bem interessante, eu penso assim, é que, não sei se isso acontecia contigo, mas quando, por exemplo, a gente começou a produzir, antes de começar a produzir o CristoCast, eu também não tinha ideia de como e de quantas pessoas nós alcançaríamos, né? Do retorno que a gente tem dessas pessoas também. E bem da verdade é que eu não me sentia, por exemplo, capacitada para produzir algo digno de Deus, sabe? Sim. Não sei se tu tivestes essa insegurança de alguma forma também. Tenho até hoje, deixa eu falar a verdade. Eu também. Eu não que eu devesse me enxergar de forma diferente, mas sendo bem sincero, eu me enxergo como sendo somente o PH, Paulo Henrique, sabe? O filho da Dona Paula, que tem um irmãozinho. E, enfim, sendo uma pessoa comum. E como eu acabei de falar, de momentos comuns, de momentos simples e pequenos, Deus, ele, quando algo realmente parte dele, torna algo grande, sabe? Então, existem inseguranças que partem da gente, porque muitas vezes a gente não está disposto ou não tem, não diria nem disposto, mas não estamos preparados
para viver a grandeza de Deus, viver a grandeza de Deus. Porque nós somos pequenos, nossa estrutura é pequena. Se a gente parar para olhar um pouquinho para o céu, para as coisas que Deus criou, nós podemos perceber o tanto que somos pequenos. Então, essa insegurança eu acredito que é comum e que muitas vezes ela deve andar com a gente para fazer a gente lembrar que tudo que é bom vem dele, tudo que é bom parte dele, tudo que é grande é porque foi ele quem fez, entende? Então, sim, eu me sinto muito seguro muitas vezes para participar dessas coisas, para viver essas coisas, e eu acredito que seja comum. Tudo que, quando eu me sinto dessa maneira, em algumas situações, eu busco orar e pedir para que seja feita a vontade dele. Porque se for feita a vontade dele, independente de como aconteça, vai ser bom. E é algo que eu penso muito assim a respeito. Ainda tenho inseguranças, ainda dá nervoso, porque eu sempre fui a pessoa dos bastidores, então vir para frente das câmeras é sempre um desafio para mim. Assim. Sim. Porém, é algo que eu até conversei com a outra convidada que esteve aqui, né, que na minha cabeça isso é tão natural que aqui é um serviço a Deus. Então, que Ele cresça e eu diminua, né, que é o que a gente aprende na palavra. Então, se o que eu faço aqui não alcançar multidões, mas alcançar verdadeiramente uma pessoa e aquela pessoa tiver uma transformação na vida, que Deus consiga entrar ali naquele coração frio, naquele coração duro, o meu serviço foi completo, né? Então, de repente, a grandeza que a gente procura é ali, naquele pedacinho, né? Naquele pedacinho de serviço nosso, assim, isso faz muita diferença para mim também. E outra coisa também que me chama a atenção, que por isso eu te perguntei em relação à insegurança, que a gente vê tantas pessoas inseguras de servir a Deus de alguma forma, né, de mostrar um talento, de, sei lá, de repente, se não cantando, mas dançando, compondo, escrevendo, né, ou, sei, na sua profissão mesmo, né, como advogado, como, sei lá, barbeiro, enfim, pessoas inseguras de que são capazes de servir a Deus de alguma forma, mas que a gente precisa dar esse passinho, né, de fé. Sim. Como foi para te dar esse passo de fé? Hoje, pela manhã, eu vim orando e eu parei para pensar um pouco a respeito disso, exatamente desse assunto. Eu pensei, Deus, o que eu vivo hoje a respeito do ministério ou do servir não começou ontem, não começou há 9 meses atrás. Desde que eu era criança, eu lembro exatamente um dia, não lembro qual era o dia, ou, enfim, mas lembro que eu tinha exatamente 13 anos. Eu competia, eu lutava judô, e eu cheguei no banheiro, orei chorando, eu falei, Deus, não importa o que eu faço na minha vida, não importa se eu vou ser um atleta bem condicionado e vou ganhar diversas coisas, não importa se eu vá ter uma profissão X ou Y, eu quero que sempre o seu nome seja levado através daquilo que eu fizer, e para onde o Senhor me direcionar, sabe? Hoje em dia, apesar das canções, eu também estou cursando medicina veterinária, eu estudo na Universidade Federal e eu estou quase me formando. Falta um ano. E eu sempre oro pedindo para Deus, não importa o caminho que o Senhor está me direcionando, eu quero te servir aonde eu estiver, sabe? Se eu puder aqui, desde já, em um dia de estágio, poder fazer o meu melhor aqui, cuidando de um animal, tratando diretamente com o seu tutor, acalmando ele,
mostrando que as coisas podem ficar melhor, eu quero que a tua presença seja algo visto através da minha vida. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Então, assim como a canção, assim como o curso, ou onde quer que eu vá, eu peço para Deus para servir da melhor maneira que eu puder. E muitas vezes eu falei isso já para várias pessoas, quando eu fui líder de célula, essas coisas, eu falava, gente, servir é fazer o nosso melhor para Deus diante do contexto que a gente está. Então, se o ato de serviço de vocês é deixar esse ambiente aqui lindo e maravilhoso, tudo bem preparado para que hoje ocorra o culto do Senhor na igreja, não sei, receber alguém na porta com muita alegria para mostrar que aqui ainda há esperança de um dia bom, de um momento bom, faça o melhor de vocês. Então, eu acredito que é assim que as coisas devam acontecer. A gente deve servir da melhor maneira diante do nosso contexto. E como foi que isso começou, assim, no teu coração? Digo, qual é na tua história? Tu sempre foste de uma família cristã? A igreja sempre esteve presente, esse contexto de que é importante servir a Deus? Isso sempre teve sinalizado para ti desde criança ou foi algo que tu veio vivenciando e veio amadurecendo com o tempo? Eu sempre fui levado tanto à igreja católica quanto à igreja evangélica. Eu era levado à igreja católica pela minha avó, por parte de pai, ela já faleceu. Eu era levado à igreja evangélica por parte de mãe. Mas, independente de onde eu estivesse, eu sempre tive a presença desse meio cristão. E eu acredito que foi algo muito íntimo. Não foi a questão de eu estar sempre presente na igreja ou presente em ambientes assim. Foi algo realmente que Deus falou no meu coração. Eu sou muito grato por sempre a minha família me direcionar a um caminho bom, a ambientes bons, a ambiente onde eu tivesse a presença de um lugar onde existisse adoração, existisse louvores e tudo mais. E em um ambiente assim, foi um dia em que Deus falou ao meu coração. Coisas boas. Eu lembro que eu tinha 11 anos quando eu virei para minha mãe assim, falei, mãe, eu quero ir lá na frente aceitar Jesus. Chorando muito, tinha só 11 anos. E naquele dia tava tocando a música do Lázaro, pastor Lázaro, eu acho que ele já faleceu. E eu gostava muito das músicas dele. Tava tocando aquela música que é bem conhecida lá. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Cara, eu chorei. E pedi, mãe, eu quero ir lá na frente. Ela, vai, eu te levo lá. E eu fui. E nesse dia só fui eu. Geralmente era um culto muito cheio, então iam várias pessoas. Mas naquele dia só fui eu. E eu fiquei morrendo de vergonha. Mas eu fui chorando. E desde então eu vivi muitas coisas. Então, não foi algo que do nada, assim, apareceu. Foi todo um processo, uma caminhada onde eu fui conhecendo mais de Cristo, conhecendo mais da palavra dele. E isso, para mim, foi um processo muito grande de transformação. Bem legal, assim, de tu lembrares, né, da experiência, porque a gente acaba vivendo durante algum tempo a fé dos nossos pais, da nossa família. E aí, quando a gente tem o nosso coração tocado diretamente por Deus, assim, é sempre muito marcante, né? Sim. Aí tu tinhas 11 anos nesse momento. E como foi depois, assim, que tu começaste a participar de grupo de jovens? Como foi o teu envolvimento? Por incrível que pareça, não foi algo tão rápido. Como eu acabei de falar, foi um processo. Eu gostava muito de estar presente nos cultos de domingo, gostava de estar no ambiente, mas eu não gostava de pequenos grupos. Eu sempre fui um tanto introvertido. E então eu não gostava de estar em pequenos grupos, participando de certas coisas como algumas dinâmicas, a gente tinha que falar com aquelas pessoas ali. Então eu demorei muito para ir. Mas sempre tinha uma amiga minha, que eu, inclusive, hoje é aniversário dela,
ela ia bater na minha porta todo santo dia, porque ela ia estudar e ela passava lá na frente de casa, então todo dia ela ia bater na porta de casa, falava com a minha mãe, ela não falava comigo, falava, tia, posso levar o Paulo pra ele ir pra cela? Posso levar o Paulo pra ele ir pra cela? Então, tipo, eu não gostava, mas até que um dia eu comecei a ir. Então, essa insistência, eu acabei indo, nessa insistência eu acabei indo. E eu comecei a me aproximar das pessoas, comecei a me aproximar daquele pequeno grupo e comecei a servir ali naquele pequeno grupo. Geralmente era dia de quinta, então eu sempre, na minha quinta-feira, já era, toda noite era para estar lá, e eu já estava preparando lanche, já estava fazendo isso e aquilo. Então, foi toda uma caminhada, e dali em diante eu passei a servir em outras coisas, até que chegou um dia em que eu cheguei pro pastor, será que eu posso participar do grupo de louvor? Aí na mesma hora ele pegou um violão e falou, bora lá atrás, bora ver se tu canta. Aí nesse dia eu morrendo de vergonha, eu falei, não, pastor, não precisa ser agora, precisa ser agora. Aí ele falou, não, vem aqui atrás. A gente tava na nave, né, aí, não, bora lá atrás, bora cantar uma música ali. Falei, tá bom. Aí eu passei acho que um mês só ensaiando na igreja uma música até chegar o tempo de cantar, então foi todo um processo bem longo. Às vezes a gente pensa que assim, cheguei aqui nesse ambiente, quero servir e vai tudo fluir muito rápido. Não é assim, é tudo um processo, sabe? Então, Deus ele foi tratando comigo nesse processo. Foi muito legal. Qual que é a igreja que tu frequentas? Hoje eu frequento o QGJC, é uma assembleia, e sou muito feliz e muito grato pela vida das pessoas que estão ali. Legal. E lá, eu estou falando o tempo inteiro de grupo de jovens, porque tu és muito jovem, bem mais jovem do que eu, vai. Então, assim, tem também lá grupos para jovens específicos. Como que tu verificas essa participação? Eu vejo hoje a juventude bem mais engajada nas igrejas do que na minha época, vamos dizer. Não sei se é uma percepção equivocada minha, mas hoje eu vejo jovens muito apaixonados por Jesus. Eu fico, assim, muito feliz quando eu vejo redes, grupos de jovens se empenhando em fazer o seu melhor na casa de Deus. Eu acredito muito que os jovens, eles são pessoas mais fáceis de alcançar. Acredito que pela sua rotina, muitas vezes. Não estou generalizando, mas muitas vezes. Um adulto, ele tem uma rotina muito mais puxada, muito mais complicada, com menor tempo para dedicar aos atos de serviço dentro da sua comunidade. E eu fico muito feliz quando eu vejo jovens se empenhando com todo o coração ali. Na minha igreja existe o grupo de jovens, denominado de Fire. Fico muito feliz quando a gente está participando junto ali do grupo. E, assim, a nossa igreja, ela partiu de um grupo de jovens. Ela partiu acredito que era uma rede de jovens. Eu cheguei na igreja, a minha igreja é uma igreja nova, ela tem apenas 5 anos, e eu cheguei lá tem mais ou menos uns 3 anos. E então, quando eu cheguei, já estava acontecendo todo um processo ali, que eu já cheguei de carrão de cena no meio, então já peguei o barco ali andando. Então, eu estou participando desse processo de evolução na minha igreja. Eu vejo uma igreja empenhada em servir em cada equipe. Poxa, a equipe de mídia ali, que é liderada pelo Iago, todas as equipes ali de louvor, cada pequena coisa, os servos, cara, mano, eu admiro muito a equipe de servos da minha igreja, eu admiro muito o Ministério Hope, que é um ministério que vai servir as pessoas, ribeirinhos e tudo mais. Tem tantos projetos ali dentro. Então, é uma igreja que foge muito das 4 paredes. Então, eu fico muito feliz por isso e vejo os jovens participando de tudo, cada coisinha. Desde da equipe de servos, desde a equipe de diaconato ali, até a equipe de mídia, a equipe do Hope, que vai nas ruas entregar comida e tudo mais. E isso é muito bom. Então, eu fico realmente muito feliz.
não posso dizer como era antigamente, assim, que meu tio, na verdade, falava que antes a gente não chamava rede de jovens, chamava de mocidade. Uhum. E eu não sei como funcionava, mas eles me contam histórias muito boas, diziam que eram todos muito envolvidos, mas que isso tem crescido, e isso é muito bom. Então eu espero que continue assim, o engajamento e o envolvimento com as coisas de Deus. Eu acho que esse envolvimento de um público mais jovem é de diversas igrejas. Pelo menos eu aqui tenho o olhar assim para as diversas denominações, apesar de ser de uma igreja católica e viver lá a minha fé católica bastante. Por conta do programa, eu acabo conhecendo outras tantas denominações e o meu olhar vai para todas. E me parece um movimento de todas, assim, um avivamento do jovem, né, participando de uma comunidade, querendo se envolver mais, querendo servir mais. Isso é muito bonito de ver, muito emocionante também, assim, né? Assim como as missões também. Tem muitas igrejas, muitas pessoas, não gosto de falar assim muitas igrejas, digo muitas pessoas a serviço saindo em missões, né, que também tem sido um movimento muito interessante no Brasil, assim, bastante. Mas aí, outro assunto que eu acho que seria bem bacana da gente abordar é assim, por que é que vale a pena você crer em Deus, né? A gente vê assim pessoas que estão muito frias na fé hoje em dia, com esse contexto social, com contexto mundial, né? A nossa sociedade anda passando por provações muito grandes, desde a questão de valores que estão muito invertidos, vamos dizer assim, né? Famílias passando por provações com os jovens ali. Então, e com isso tudo, pessoas que têm se afastado muito da fé, se afastado muito de Deus. Então, por que é que vale a pena crer, na tua opinião? Eu vou tentar te resumir isso de uma forma bem simples e direta. Eu digo para pessoas que são próximas de mim que se eu não acreditasse, se eu não tivesse como servir, se eu não tivesse como entregar algo todos os dias, eu não teria sentido na minha vida, não teria porquê de estar vivo. Há alguns anos atrás, eu estive internado no hospital, eu corri um risco muito sério de vida, passei por um processo muito difícil e, sinceramente, quando a gente está tão perto de perder a vida ou quando a gente está tão fraco fisicamente, a gente passa a repensar muita coisa. E uma dessas coisas são: poxa, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito algo a mais. Eu poderia ter buscado mais. E ali, quando a gente também ainda permanece, quando eu permaneci ali naquele processo tão doloroso, eu ficava: Deus, se eu não cresce aqui, se eu não tivesse a oportunidade de esperança de mais um dia aqui contigo, para mim não faria sentido acreditar no amanhã. Eu todo dia levantava com muita dificuldade da cama do hospital e ia ao banheiro e eu orava: Senhor, eu vou orar com fé hoje, mais uma vez. Obrigado pelo dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas eu estou te agradecendo pelo dia de amanhã. Então esse é meu ato de fé, crendo que amanhã eu terei um dia melhor e que eu ainda vou estar aqui. Então, sabe, para mim, essa é uma oportunidade de crer. E dando um certo prosseguimento nisso, falando mais uma vez da canção lá de Adá, ela foi gerada em um ambiente em que eu estava no meu quarto, mas eu estava passando por uma crise de ansiedade muito grande. Então eu comecei a cantar aquela canção como uma oração. E com muita ansiedade, e eu cantava o refrão dela, né, que diz assim: Leão
longe aqui nesse lugar, até que os meus ossos estremeçam. E eu cantando aquilo, cantando. E jamais eu pensaria assim que de uma crise de ansiedade, em um momento de ansiedade, um momento de oração, eu ia chegar a, como a gente comentou ainda agora, que eu fui visitar, fui ministrar lá na cidade de Oeiras, e eu ia chegar lá e essa canção ia ser a canção tema de um retiro, e as pessoas, várias pessoas ali unidas cantando aquela canção. Eu cheguei lá e o pessoal tava cantando a canção. Tipo, eu não cheguei cantando e... Não, eu cheguei, tava tocando e todos estavam cantando, sabe? Então eu parei, quem foi comigo foi um amigo meu, é o Rian, que ele é baterista. E eu falei pra ele, eu falei, cara, nunca que eu ia imaginar que meses atrás eu tava no meu quarto, passando por tudo aquilo, e hoje a gente já tá vindo aqui pra outra cidade, vivendo isso. Então, cara, eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Se eu deixar de crer em um amanhã melhor, em boas novas, as coisas vão perder o sentido. Então, para mim, o que faz valer a pena crer é que há esperança de um dia melhor. E o que tu consideras que faz a gente conseguir ter assim um relacionamento mais próximo com Deus no nosso dia a dia? Porque a gente não pode viver esperando o extraordinário, né? A gente tem que aprender a se relacionar com Ele de uma forma simples, porém de uma forma verdadeira e constante, que é um desafio, né? Sim. E como a gente consegue, a partir desse relacionamento com Ele, começar a reconhecer a ação de Deus no nosso dia a dia? Sendo bem sincero, dias comuns são dias incríveis, porque em dias comuns, se a gente parar um pouquinho nesse dia para respirar e olhar para o alto, nós podemos perceber a presença de Deus em pequenas coisas. E se esses dias não forem. Eu não tiver. Se nesses dias eu não tiver como parar um pouco para perceber Deus nas pequenas coisas, tudo perde sentido, sabe? Então, ter um relacionamento mais próximo com Deus não é tentar enxergar Ele em coisas extraordinárias, mas sim conseguir perceber Ele nas pequenas coisas do dia. Então, isso acho que, essencial, é necessário para que exista um relacionamento de íntimo com Deus. E isso vale, eu acredito que para toda a área relacional da nossa vida, sabe? Não existe um relacionamento entre um homem e uma mulher em que só se viva dos dias extraordinários, de um dia de casamento, de uma semana de lua de mel. Não, é na rotina em que é perceptível que o quão bom é ter aquela pessoa do nosso lado. Então, imagina falar de Deus, sabe? Nós somos, de acordo com a Bíblia, a noiva que aguarda a espera de um noivo ansiosamente. Então, imagina só como é bom perceber Ele no nosso dia a dia, sabe? Então, isso é essencial e bem básico para um relacionamento. E eu acho que é um exercício de olhar, assim, diário, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e ela brinca comigo que eu sou a pessoa que para tudo e fala, nossa, olha a lua. Sabe? Nossa, que pôr do sol lindo. Filha, olha essa joaninha. Sou dessas, assim. E ela brinca muito comigo. Ai, a minha mãe para você. Para observar cada coisa, assim. Eu passeando com ela, ver, sei lá, filha, olha essa formiga carregando a folhinha, que bonitinha. Ela fala, ai, mamãe, isso aqui. Filha, olha como é perfeito. Né? Então, ela brinca, fica zoando muito comigo nesse sentido, assim. Mas é algo que eu treino o meu olhar, assim, porque são nessas coisas
simples que a gente vê a perfeição de Deus, né? Quantas cores ele pintou o mundo, de quantos pôr do sol diferentes a gente vê. Nossa, eu já contei, eu acho que eu contei aqui no primeiro episódio, quando a minha filha nasceu, que eu ficava contando os dedos dela repetidamente para ver se ela tinha todos os dedos. E ver a perfeição de uma unha de um recém-nascido, aquele negocinho tão pequenininho. E o milagre de uma vida, assim, de você poder gerar uma vida nova, né? Então, nossa, Deus está para mim, Deus está tão presente no corriqueiro do dia a dia, que é um exercício que eu faço questão de fazer, assim, de parar um momento, né? Olhar e agradecer. A gente precisa fazer mais isso, né? Aqui no programa, a gente tem uma frase que a gente fala sempre assim, que é: fale com Deus, mas fale sobre Deus também, porque a gente fala muito de muita coisa, né? A gente fala muito, por exemplo, de futebol, fala muito de política, fala muito de qualquer outra coisa, mas dependendo do ambiente, a gente fala pouco de Deus, né? A gente às vezes se restringe a estar falando de Deus só ali dentro da igreja, né? E a música te proporciona isso, de quebrar essas paredes, né? De romper essas paredes. O que tu consegues imaginar, assim, com o teu serviço da música? Tu já parou para pensar em algum, puxa vida, eu queria muito alcançar tais pessoas. Eu queria muito que a minha música servisse para alguma coisa. Tu já parou para pensar sobre isso? Sim, eu sempre orei, sempre pedi para Deus que se alguém me ouvisse cantar, independente de ser uma música autoral ou não, que fosse um momento em que fosse gerado paz na pessoa, que a pessoa tivesse paz em seu coração e entendesse o que é ser abraçado pela presença de Deus, sabe? Uhum. Então, esse sempre foi meu pedido. E acho que uma das coisas que mais me deixa feliz é quando alguém chega pra mim e fala: PH, enquanto eu ouvi uma música tua, enquanto eu tava ouvindo tu cantar lá na igreja, poxa, eu senti paz no meu coração. Fazia tanto tempo que eu não me sentia em paz, que eu não me sentia calmo, que eu vinha preocupado com isso e aquilo, então muito obrigado, tal. E eu falo, poxa, glória a Deus por isso, sabe? Então esse é meu maior pedido, minha intenção com todas as canções, sejam elas autorais ou não. E tu tens planos para mais músicas? Sim. Tens? Conta para mim. Não vou falar para ninguém. Eu tenho um desejo muito grande de gravar mais canções. Tenho canções minhas que estão guardadas. Tenho canções assim que são, como eu falei das outras, são orações, sabe? Então, a minha intenção com os projetos que virão é servir, sabe? É servir. Eu sempre pedi para Deus para que Ele me desse uma equipe que tivesse a intenção de servir também. Então, eu fico muito feliz com as pessoas que participam disso, sabe? A Giovana, o Cadu, o Rodrigo, que é o produtor, que é da Hero Studio. Poxa, todos são os músicos que acompanham, sabe? Até as pessoas que participam das pequenas coisas, assim, ali, que, sei lá, tenho amigos que simplesmente no dia chegam para mim, cara, tô indo aí, vou te ajudar a arrumar o espaço. Tive um amigo meu aí que foi o Brian, ele é lá de Ponta de Pedras. E quando foi no dia da primeira gravação, ele me ligou, acho que um dia antes, e falou: tá tudo certo pra amanhã? Aí eu falei: o quê? Aí ele: não, amanhã eu vou passar o dia contigo. Amanhã eu tô aí pra servir. Vou sair daqui bem cedo e tô aí desde. Então a gente passou o dia todo junto. O Pablo também, que é um amigo meu, sabe? Então, poxa, eu fico feliz
porque Deus ele levanta pessoas com a intenção de servir, sabe? Com a mesma visão. Então, meu projeto é para que a equipe que eu tô servindo junto com eles, que a gente sirva por onde Deus enviar a gente, sabe? Eu recentemente estive nos bastidores ali, quando Morada teve aqui em Belém, e eu vi toda a estrutura que eles levam ali para servir o lugar, que eles trazem todos os, não só equipamentos, instrumentos, mas todas as pessoas que andam com eles, para onde eles forem viajar, eles vão juntos. Então a minha intenção é, onde a gente tiver que ir, a gente vai juntos também servir, sabe? Então meu projeto com as próximas canções é de ter aí essa galera toda servindo junto. E assim, eu acho que um grande desejo meu é trazer alguém assim como o Brunão do Morado também para gravar com a gente. Isso seria muito, muito legal. É um dos nossos projetos. Né? Bacana. Eu acredito muito que Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho quando estamos a serviço dele, né? Sim. Como eu te contei nos bastidores aqui antes da gente começar, aqui aconteceu dessa forma também. Foi aos pouquinhos e aí Deus foi colocando as pessoas, às vezes tira algumas, né, para que ele quer, não, eu quero essa pessoa aqui fazendo parte dessa história. Sim. E aí ele vai construindo devagarzinho e a gente só precisa ter, eu acho que a confiança, né, de que está colocando na mão dele a nossa vida, os nossos projetos e o nosso serviço, né? Eu acho que esse é o principal. Eu torço, já fico na torcida para que isso se construa muito na tua jornada, assim, que seja muito abençoada. Amém. Antes da gente começar a conduzir para o final, tenho uma provocação que eu sempre faço aqui no programa, que é assim: Deus existe e eu posso provar. O que tu podes me falar sobre isso? Se Deus não existisse, eu simplesmente não estaria aqui. Sabe? Eu te digo por experiência própria. Talvez seja até um assunto de certa forma delicado, mas sem a presença de Deus na minha vida não teria um PH que convida para estar falando contigo. Por questões de ansiedade, talvez até mesmo depressão. Então, a minha prova que Deus existe é simplesmente o fato de eu ainda estar vivo aqui falando contigo. Então, eu sou muito grato a Deus. E eu te diria que toda a minha caminhada foi uma prova da existência de Cristo, sabe? Quando a minha mãe ela estava grávida, eu acredito que por volta de 3 meses, ela foi diagnosticada com toxoplasmose e o médico simplesmente chegou e falou: ó, seu filho vai nascer com uma formação ou em um estado vegetativo. E a minha mãe, junto com meu tio, o Rodrigo, eles fizeram um período de oração juntos na igreja e em prol da minha vida. Então, quando eles refizeram o exame, no caso minha mãe refez o exame, né? Saiu o resultado que eu tava bem e que ela também tava bem e que eu ia nascer com vida. E o meu processo até de nascimento foi um processo muito longo. O parto da minha mãe levou 24 horas, não só o trabalho de parto, mas de atendimento mesmo. Então, quando eu nasci com uma cirurgia de cesariana e eu tava com um cordão umbilical todo enrolado no pescoço. Então, eu nasci já com falta de oxigênio, nasci muito mal. Então, foi todo um processo assim, de luta pela vida, sabe, ali. Então, a minha vida é uma prova de que Deus existe, cara. Então, se não houvesse a presença de Deus em toda essa caminhada, nem estaria aqui.
Você sabe que essa provocação, que eu brinco que é uma provocação do bem, né? Que a gente faz sempre, a gente ouve assim, os mais diversas respostas. Nunca tem uma... Não existe resposta certa, né? Na verdade. Mas ela acaba refletindo muito da experiência de vida de cada um. Sim. Né? Teve uma convidada que veio aqui, eu achei sensacional, assim, que eu perguntei para ela. Então, a minha provocação, Deus existe, eu posso provar. Aí ela disse, claro que existe, eu falei com ele hoje. E é muito legal como a gente consegue ver a perspectiva de cada um, né? De como Deus compõe ali a nossa vida. Né? Eu não consigo crer no mundo sem a existência de Deus. Né? Desde absolutamente tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece e também o que a gente ainda não consegue, não tem capacidade de compreensão, mas ele está presente sempre. Assim, para mim, não existe a possibilidade de ter este mundo aqui sem ter um Deus maior conduzindo as nossas vidas, assim. E o que tu consideras, para a gente começar a finalizar de verdade agora, qual seria uma mensagem que tu deixarias para as pessoas, especialmente que estão um pouquinho mais frias na fé, ou por alguma dificuldade emocional, ou por alguma dificuldade material? Qual seria esse recado que tu deixarias sobre como elas podem ou devem se reaproximar de Deus? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando ou pregando do evangelho como um apontamento. Eu tô te apontando algo. Teu problema está aqui e você tem que agir assim. Ou defendendo o evangelho. Digamos, eu não concordo contigo e eu acho que é assim. Eu acredito ser assim. O evangelho de Cristo, ele nos mostra o quanto nós somos falhos, o quanto somos pequenos e nos mostra os nossos erros. E a partir do momento que a gente entende o que realmente é ser amado, é quando a gente pode enxergar onde nós erramos, o quanto nós somos pequenos e o quanto as coisas não estão debaixo das nossas mãos, sabe? Nós não temos poder sobre muitas coisas da nossa vida, muitas áreas da nossa vida. Então, dentro daquilo que a gente pode fazer, que a gente faça o nosso melhor, que nós possamos fazer o nosso melhor, sabe? Eu acredito que às vezes nós ficamos frios, ficamos desanimados, seja por motivo emocional, financeiro, físico, enfim, o que for. Mas tem coisas que fogem da nossa mão, sabe? Fogem muito do nosso domínio. E o que não está no nosso domínio, que seja entregue diante de Deus. Deus está aqui, sabe? E voltando um pouco à ideia do que eu estava falando a respeito de pessoas que muitas vezes pregam o evangelho ou defendem o evangelho ao invés de pregá-lo, Cristo ele não veio para ser defendido. Cristo ele veio para falar de Deus, para falar de Deus. Quando Pedro tirou uma espada da bainha ali, uma faca, e cortou a orelha do soldado, ele colocou de volta, sabe? Então ele veio para cumprir um propósito independente da dor que ele ia sentir. E Cristo ele nos ensinou que ele pode vencer o mundo e que a gente pode vencer também. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, o evangelho é algo pesado que só veio me mostrar problemas. Não. Ele mostra que nós somos pequenos, que tem coisas que não estão no nosso domínio, que nós temos erros sim, mas que a gente pode vencer quando a gente entrega tudo diante de Deus e vive a verdade. Então, se existe alguém frio e desanimado assistindo isso, por algo que não está no seu domínio ou por algo que você não pode fazer, dentro daquilo que você pode fazer, cuidar da sua casa, se reconciliar com alguém, fazer o seu melhor diante
do altar de Deus, diante da sua igreja, servir a sua comunidade cristã, faça o seu melhor, sabe? Faça o seu melhor na sua casa, no seu trabalho, independente da atitude de terceiros. Terceiro não me agradou, pessoa tal fez isso e eu não gostei, eu me desanimei, sabe? O que eu posso fazer, o que tá no meu controle, eu vou fazer o meu melhor. Mas o que não tá, aquilo, Deus tá aqui. Isso aqui eu entrego nas tuas mãos e eu espero que seja feito melhor diante do Senhor. Legal. Quais são o nome das músicas que tu lançaste, essas 3 últimas? A primeira foi a a segunda foi do Nascente ao Poente e a terceira, Princípio e Fim. E onde a gente ouve? Em todas as plataformas, no YouTube, Spotify, Amazon Music, qualquer uma, elas vão estar lá. Legal. Me dê sua Basta mão. pesquisar lá, PH. Aqui a gente agradece, assim, segurando na mão. Quero te agradecer pela presença, pelo teu tempo aqui, pelo teu testemunho, por compartilhar a tua experiência aqui, a tua história com a gente. Que Deus te abençoe muito nessa sua nova jornada. Nova porque cada música lançada é uma novidade. Sim. E um novo desafio, né? Eu espero que você seja muito próspero nisso e que a sua música alcance muitas almas para Deus e toque muitos corações, viu? Muito Amém. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Amém. Quero agradecer também, né, pela oportunidade, agradecer por esse momento de mês aqui que nós podemos ter. Agradecer primeiramente a Deus por ter trilhado todo esse caminho para a gente estar aqui junto hoje. Te agradecer pela recepção, agradecer a toda a equipe que está aqui e dizer que, poxa, foi uma grande alegria e que eu espero muito, muito, muito que esse programa, que esse podcast, que a tua carreira e de todos os outros aqui sejam direcionadas por Deus a um lugar muito maior, sabe? Às vezes a gente pensa, poxa, eu atingi um lugar muito grande, muito bom e eu tô onde eu queria estar, mas eu acredito que a gente sempre pode ser direcionado a algo mais, então que a gente possa viver o melhor de Deus todos os dias na nossa vida. Se Deus quiser, que Ele cresça cada vez mais. Amém. Obrigada, viu? Obrigado. Você que ficou até agora acompanhando aqui a nossa conversa, obrigada pela sua companhia e eu quero te convidar para mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal para você acompanhar outros tantos testemunhos como esse, tão tocantes, gostosos de ouvir, que aquecem o nosso coração. Tenho certeza que você recebeu aí uma mensagem do Espírito Santo, que ele foi até você. Então, comenta aqui para dizer o que foi que te tocou, qual foi a parte do testemunho da conversa que mexeu com você, porque a gente sabe que pela nossa experiência que é o Espírito Santo que atravessa a telinha e chega bem aí no teu coração. Então, também te convido para curtir, para compartilhar, para ajudar o canal a ir cada vez mais longe e, como você sabe, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.